Bom dia, meus queridos. Estão me ouvindo bem? Roberta, Isabela, Laís, vocês estão me ouvindo bem? Querem? Tá tranquilo? Sim ou não? Ótimo. Então, pessoal, hoje é a nossa última aula, né? E como não sei se é do conhecimento de todos, mas o professor Márcio, ele está de atestado, eu assumi esse finalzinho, né? O restante das aulas dele. E quem ficou responsável de ministrar, de elaborar, né, a prova para vocês da semana que vem, fui eu. Então eu achei mais, como que eu digo para vocês, mais coerente mesmo eu cobrar o material que eu ministrei. Então eu vou cobrar a parte de medicina nuclear, que eu pretendo finalizar hoje, dar uma leve revisada. E eu irei cobrar também a densitometria, que nós iremos trabalhar hoje também, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu telefone, vai estar lá no grupo, pode entrar em contato comigo, que a gente irá sanar, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre medicina nuclear, né? Sobre as suas várias áreas de atuação, né? Nós tínhamos falado para você, eu falei para vocês. Vocês estão conseguindo me visualizar? Ou não? Estão? Laísa, Luiz, querem? Consegue visualizar eu? A tela não. A tela do... A gente está vendo o rosto do senhor, não está vendo a tela do senhor do slide. E agora? Sim, agora foi. Ótimo, muito obrigado. Agora consegue ver meu rosto e a tela. Exato? Consegue visualizar os dois, então. Beleza. Qualquer problema, qualquer dúvida, pode me chamar aqui. Então, como eu disse para vocês, a medicina nuclear, ela se divide em 4 áreas distintas, que é o diagnóstico in vivo, o diagnóstico in vitro, a terapia e o PET-CT, que é a tomografia por emissão de pósitron. Então, são essas 4 áreas distintas, onde aqui no caso vocês estudaram esse semestre que a radiologia, né, que a maioria dos aparelhos, na verdade que quase todos os aparelhos, eles emitem radiação ionizante. Então, esses aparelhos vão emitir, a não ser que a ressonância magnética é um campo magnético. E agora, no caso da medicina nuclear, a gente tem uma diferença, como eu disse para vocês, ela será um campo magnético, perdão, é um aparelho de gama câmera, que ele vai ser capaz de capturar essa radiação
que será emitida pelo paciente, porque nós injetamos radiofármaco dentro do meu paciente, tá certo? Então agora o meu paciente ele se torna uma fonte radiativa e o meu aparelho ele não vai emitir radiação. Esse aparelho ele possui cristais cintilográficos que vai capturar essa radiação nessas imagens e vai encaminhar basicamente para o meu computador. Então eu falei para vocês que um dos elementos radioativos mais utilizados na medicina nuclear é o tecnésio 99. Ele tem um tempo de meia-vida que é característico dele, que é de 6 horas. Cada elemento radioativo ele tem um tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida, professor? É o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decaiam. Então, cada elemento radioativo tem um tempo de meia-vida. O iodo 131, ele tem um tempo de meia-vida de 8 dias. O césio 137, que ocorreu aquele acidente horroroso, ele tem um tempo de meia-vida de 33,3 anos. O cobalto 60, que é um elemento radioativo que a gente utiliza tanto na radioterapia quanto na radiologia industrial, ele tem um tempo de meia-vida de 5,2 anos a 5,6 anos. Então, cada elemento radioativo que a gente vai falar, que a gente vai utilizar, ele terá um tempo de meia-vida. Então, aqui no caso do diagnóstico in vitro, professor, eu vou fazer o quê? Eu vou colher o material do meu paciente e vou misturar o elemento radioativo e vou diagnosticar as células cancerígenas existentes. Então, no caso aqui, eu irei utilizar o césio 127, o iodo 127. O diagnóstico in vitro é o nosso carro-chefe, onde que eu irei injetar os elementos radioativos dentro do meu paciente e ele será capturado pelo aparelho de gama câmera. Então, nós temos o colimador 1, colimador 2, ok? A terapia que a gente vai utilizar, a radioiodoterapia, é um tratamento para tireoide, para câncer de tireoide, onde eu irei injetar, como eu estava falando para vocês na aula passada, o iodo 131 no meu paciente, tá certo? Então ele vai ficar por volta de 3 a 4 dias isolado na clínica, não irá receber visita presencial, apenas por vídeo, né, pelo monitor. E todos os rejeitos, né, todos os rejeitos deles ficarão armazenados até dar o tempo de meia-vida, de 8 dias, né? Aqui nós temos o PET-CT. O PET-CT, ele é uma das tecnologias mais novas da radiologia. Hoje, a tendência na imagem, na radiologia, são as tecnologias híbridas, onde eu irei utilizar 2 tipos de tecnologia. Aqui, no caso, eu estou utilizando a tomografia computadorizada e atrás eu estou utilizando o PET-CT. A gente também tem o PET em RM, que, se eu não me falha a memória, deve ter uns 2 aparelhos só aqui no Brasil. É uma tecnologia muito, muito recente de ponta, onde eu utilizarei emissão de pósitron e a ressonância magnética juntamente aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Como eu disse, eu não sei se eu falei para vocês, o meu paciente, eu vou injetar o flúor 18, né? O dióxido de glicose, marcado juntamente com o flúor 18 no meu paciente, e ele percorre todo o corpo do meu paciente, e onde o meu paciente tiver, a parte que ele tiver células cancerígenas, essa radiação ela vai fazer porque ela vai brilhar, ela vai emitir esses sinais que serão capturados para essa imagem. Então, primeiro eu faço uma imagem de tomografia, depois eu faço a imagem de PET, depois eu faço a fusão das 2 imagens, onde eu consigo visualizar tanto a parte metabólica do meu paciente no PET, juntamente com a parte anatômica da tomografia, e aí eu acoplo e eu vou conseguir ter essa imagem. Então, é um exame caro, né? Em torno de 3 ou 4 mil reais. Aqui em Ceres não faz, nós temos umas 5 clínicas que estão me falha a memória que faz em Goiânia. É um paciente, geralmente são pacientes oncológicos, mas eu lembro-me uma vez que chegou um paciente com 26 anos de idade, um rapaz com muitas dores nas costas, ele já tinha feito vários exames e ele não diagnosticava, não sabia qual que era a doença. E a suspeita era CA. Só que quando foi fazer nós passamos por este exame, o que aconteceu? Foi diagnosticado que esse paciente estava com uma microfratura na lombar. Então, às vezes não. Ele tem uma eficácia maior. Não que eu estou falando desmerecendo qualquer outro tipo de exame, mas o médico conseguiu diagnosticar.
Então, ele é um medicamento, um suprassumo da radiologia. Ok? Então, a gente vai utilizar o Fluor 18, que tem um tempo de meia-vida de 2 horas, né? Entre a radiologia, entre a tomografia e a medicina nuclear, o que a gente vai ter? A medicina nuclear, a gente, como eu disse para vocês, a gente está utilizando radiações ionizantes, nós iremos utilizar todas, na verdade, eu irei utilizar radiação ionizante, só que o que a gente vai ter? Na tomografia, a gente, como eu falei para vocês, nós vamos diagnosticar mais a parte anatômica do meu paciente. E na medicina nuclear, a parte fisiológica, a parte metabólica do meu paciente. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta é a contaminação por esses elementos radioativos. Porque eu disse para vocês na aula passada que os elementos radioativos, os naturais, eles serão eliminados pela sudorese, pela secreção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pacientes, por exemplo, em dias quentes, por mais que o ar-condicionado está lá no 12, o meu paciente acaba transpirando muito, pacientes obesos também acabam transpirando e eu acabo contaminando mais. Eu observei que nos dias mais quentes eram os dias que o meu jaleco ficava mais contaminado. Entendeu? O correto dentro da medicina nuclear é que você tenha uma roupa, sapato específico para aquele local. Mas muitas das vezes, porque todas as vezes que a gente sai, na medicina nuclear é assim. Vou embora para minha casa, entro dentro de uma sala, eu pego o BG, né, eu pego a quantidade de radiação existente naquela área e depois eu passo o meu contador Geiger pelo meu corpo. E ali eu vou verificar a quantidade de CPM, contagem de partículas por minuto. Então, eu vou verificar ali no meu corpo onde tem, digo para vocês, uma contaminação. Então, o ideal é estar até 200, mas teve dias que eu cheguei a encontrar algumas partes do meu corpo que estavam 1.200. Então, eu fui contaminado. Então, quando ocorre essa contaminação, por exemplo, vou dar um exemplo do sapato. Uma vez meu sapato estava contaminado. Então, o que a gente fez? Eu tive que... O ideal é, como eu disse para vocês, a gente tem um sapato separado, mas não tinha. Eu fui até o meu carro, né? Peguei, uma das colegas me acompanhou, a gente pegou meu sapato, colocou dentro de uma sacolinha e ela pegou esse sapato meu e deixou como rejeito radioativo para esperar o decaimento dele. Como eu não estava preparado, eu fui embora para casa descalço, me arrumei, tomei banho, depois fui para a escola, porque a gente não pode sair contaminando, neste caso. Aquele sapato meu meio que se tornou um rejeito radioativo. Então, espero ter o decaimento do elemento radioativo. Essa muitas das vezes eu não sei. Então, se for o iodo, a gente está lascado, tem que esperar 8 dias para você usar o seu sapato, no mínimo, para depois você pegá-lo novamente. Então, ele fica lá guardado. Então, é um dos problemas que a gente enfrenta. Então, o que eu faço para descontaminar, professor? A gente vai utilizar o RadioClean, se não me falha a memória. Ele é ou um rádio desengraxador. Tipo, não sei se vocês já viram que os mecânicos, borracheiros, eles utilizam tipo um desengraxador. Não sei como que fala. É tipo um desengraxador, aquele que tira as partículas pesadas das mãos deles. Então a gente geralmente utiliza aquele lá também para fazer a descontaminação e quando ocorre contaminação nas mãos, lavar com água corrente, água gelada ali o tempo inteiro lavando, passando o detergente, depois volta, verifica quanto que está de CPM. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter muito com a medicina nuclear. Ainda mais acho que agora, depois desse momento pandêmico, acho que o cuidado está sendo maior, né? As pessoas estão tendo uma higiene maior, um cuidado maior com uma saneta, né? Com a mão na boca, né? Então a gente tem que ter esses cuidados aí. Medidas protetoras, é bom sempre a gente usar 2 luvas, tá certo? Para facilitar evitar essas contaminações na hora que a gente for manusear e tal. Como eu disse para vocês, limpezas. Questão do banheiro, não fazer a utilização do banheiro do meu paciente. É uma coisa muito importante que eu falei na aula passada. Aqui nós temos bloquear a sala de exames, meu aparelho de uma câmera. Por exemplo, todos os elementos, tudo, como que eu disse para vocês, seringas,
algodão, tudo que a gente for utilizar na medicina nuclear, ele se transforma em um rejeito radioativo. Então, eu tenho que esperar ele decair. Lembrando que essas paredes estão revestidas de chumbo, que é um dos metais mais pesados existentes na natureza. Tem um metal mais pesado existente também, que é o urânio exaurido. É quando o urânio 238 decaiu todos os seus bilhões de anos de meia-vida e ele se transforma no metal mais pesado existente na natureza. É raro da gente utilizar, mas aqui no Brasil tem também. E ele serve para blindar a própria radiação, então ele fica aqui armazenado. Então, por exemplo, o elemento de cima, da parte de cima será o iodo 131, rejeitos de iodo 131. Da parte de baixo, por exemplo, Tecnés 99. Enfim. Em casos que meu paciente que eu vou fazer a utilização do exames para refluxo gastroesofágico, a gente, principalmente em crianças, a gente faz muito. A gente pede a mãe e o pai para levar a madeira, o suco, já vem preparado, já a gente só injeta, só a gente aplica o elemento radioativo para ele ingerir, para ele beber, tá certo? Porque no caso do exames do aparelho gastrointestinal. As fontes recebidas, como eu disse para vocês, serão recebidas pelo radiofarmacêutico, né? Ele vai verificar se ocorreu alguma contaminação do trajeto até a minha clínica. Aqui eu coloquei referência para vocês, ok? Meus queridos, está tranquilo até aqui? Eu estou tentando falar de uma forma rápida porque a gente tem poucos minutos. Tá tranquilo? Tem alguma dúvida em relação à medicina nuclear que vocês queiram saber que durante a semana? Tá tranquilo? A Isabela disse que tá tranquilo. Mais alguém? Posso seguir? Ótimo. Então, pessoal, nós vamos então agora para a aula de densitometria óssea. Ok? Conseguem visualizar tanto o meu rosto quanto a tela? Sim, tá, né? Se não tiver, vocês falam aí, dão um grito. Vamos ver. Então, vamos lá. A radiologia, como eu disse para vocês, ela foi descoberta no ano 8 de novembro de 1895. Até aí a gente foi ocorrendo evoluções dentro da radiologia, entre as diversas áreas existentes. E uma das áreas dela foi a densitometria óssea, que ela surgiu por volta da década de 63, onde eu vou utilizar uma quantidade baixa de radiação para fazer um diagnóstico de osteoporose, para verificar a quantidade de cálcio existente no meu paciente. Mas o carro-chefe para eu diagnosticar é a osteoporose. A osteoporose é uma doença que geralmente acomete as mulheres acima de 40, 50 anos, com casos familiares, com esse déficit de cálcio, a perda de massa, de densidade óssea. Então, o exame de densitometria óssea, ele é o suprassumo, ele é o carro-chefe, ele é um dos exames mais eficazes no caso desse diagnóstico. Eu posso também diagnosticar a osteopenia, né, que, de acordo com algumas literaturas, ele seria o início da osteoporose, só que mais silenciosa. Muitas das vezes ela não é que ela é difícil de diagnosticar, é porque muitas das vezes, por ela ser silenciosa, quando os pacientes vão diagnosticar, eles já estão com osteoporose. Então já evoluiu para uma osteoporose. Então aqui no caso, meu paciente ele ficará deitado em decúbito dorsal, tá certo? Para realizar este exame, a maioria dos exames ele ficará em decúbito dorsal, ou flexionar as pernas, né, para realizar esse exame. Eu, no caso, irei utilizar a radiação X, só que com uma dose mais baixa, tá certo? Então, por ela ser uma dose mais baixa, o meu profissional da radiologia, ele acaba ficando ali dentro da sala mesmo, ele acaba ficando ali exposto, tomando essas pequenas doses. Infelizmente, eu não concordo com isso, mas quem sou eu para concordar? Porque eu acredito que
qualquer tipo de radiação, sendo ionizante ou não, e você está tomando em excesso, você acaba se expondo a algumas doenças, né? Como como leucemia, câncer de pele, e entre outros aí. É um tipo de exame não invasivo, como eu disse para vocês, uma baixa dose de radiação comparado com a radiação X, que emite uma quantidade significante de radiação, radiação X não, as radiografias, né, os exames de radiografias por imagem, ou a tomografia computadorizada, que é um dos exames que a gente vai tomar mais radiação, tá certo? A fluoroscopia, a endoscopia também toma-se muita radiação, em comparado com a densitometria. Quais que são os protocolos? Quais que são as áreas, professor, que eu irei fazer, que eu irei estudar o meu paciente? As áreas a ser estudadas será a coluna lombar, será o fêmur proximal, perdão, o antebraço, o corpo por inteiro. Isso vai depender muito de cada paciente. Cada paciente aqui, o mais, digamos a você, as incidências que eu vou fazer mais são as de coluna lombar e as de fêmur proximal, ok? Para diagnóstico de osteoporose, eu vou mostrar para vocês como que ele aparece na minha imagem, para a gente trabalhar aí. O antebraço, geralmente eu faço quando meu paciente às vezes for muito obeso e a máquina não suporta. Tem máquinas que eu trabalhei, que eu presenciei, que elas suportavam só 120 quilos, tinha uma que suportava até 110. Então, tem esses probleminhas aí. Então, tem que ver qual que é a tecnologia que irá suportar. Mas isso já tem um tempo, né? E, provavelmente as máquinas já estão bem mais evoluídas aí em relação com a questão do peso. Então, aí, o paciente muito obeso, a gente faz do antebraço. Corpo inteiro, geralmente em crianças, tá certo? Mas é raro de se fazer. Mas, enfim, pode-se fazer também, fazer esse escaneamento aí do meu paciente todinho ali, ok? Então, aqui eu mostrei para vocês o aparelho, a profissional permanece dentro da sala. O aparelho ele vai fazer um escaneamento do meu paciente, tá certo? As imagens são imagens, hoje a gente tem aparelhos digitais que me proporcionam uma imagem de alta qualidade. Antigamente não era tão assim, por eu estar utilizando umas doses baixas de radiação. É como eu até falei para os meninos ontem, teve uma vez eu estava em um evento com os profissionais da radiologia e teve um colega das antigas, assim, não aqui do estado. Ele falou para mim assim que para eu ter um exame de qualidade, eu penso, isso me marcou. Para eu ter um exame de qualidade, eu preciso injetar muita dose de radiação no meu paciente. Mas aí eu não gosto muito de pensar dessa forma, porque a gente entra e fere o princípio da otimização, porque dentro da radiologia a gente dá proteção radiológica, nós temos o princípio da otimização, do limite de dose, da justificativa do porquê que eu estou realizando este exame. Então fere que a otimização eu vou utilizar uma dose baixa, mas que não venha atrapalhar a minha imagem também. Então eu também tenho que pensar na radiação que o meu paciente vai tomar. Porque ele toma a radiação primária e eu tomo a secundária. Ok? Essa radiação espalhada que eu irei tomar. A gente tem que pensar e tomar cuidado em relação a isso. E qual a quantidade de tensão do gerador? De 0,2 a 0,9 kV, quilovoltagem. Eu coloquei essa questão aqui das técnicas e características para eu fazer uma análise. Por exemplo, se eu for fazer uma radiografia de tórax, assim, paciente jovem, normal, eu vou utilizar por volta de 70 kV, tá certo? Então aqui vocês conseguem visualizar a tensão do gerador, por que que eles pensam assim? Eles estão fazendo uma comparação com a radiologia convencional. Então quando eles fazem essa comparação, com a radiologia convencional, sim, acaba se tornando baixo, mas eu não posso deixar que esse 0,12 e 0,9 K são radiações ionizantes, tá certo? Então a gente tem que tomar cuidado de se proteger. E um dos fatores mais importantes que a gente tem também dentro da proteção radiológica é quanto mais distante da minha fonte de radiação, menos radiação eu irei tomar.
Quanto mais tempo eu ficar próximo à radiação, quanto menos tempo eu ficar próximo, menos tempo eu ficar exposto, na verdade, eu irei tomar uma dose menor também de radiação. Então, o sistema que a gente utiliza é o sistema DAIP, um sistema digital, nós estamos falando de caso digital, software para exames, enfim. O feixing das direções, ele pode fazer escaneamento geralmente de baixo para cima, né? Da parte dos meus membros inferiores para o superior, ok? Quando eu falo da coluna, geralmente eu faço a coluna lombar, são nas vértebras ali da coluna lombar, que é diagnosticada. Então, como que eu já falei para vocês, pacientes com risco de fraturas, é um exame não invasivo. Enfim, as indicações para exames de pacientes com infantis, né, criança, também a gente pode fazer utilização. Mas o meu carro-chefe, meus queridos, a maioria dos meus pacientes que eu vou fazer esse tipo de exame são mulheres, porque geralmente as mulheres elas são mais acometidas à osteoporose e à osteopenia. Mulheres já após a menopausa, mulheres brancas, mulheres que não amamentaram, casos na família também, quando for hereditário. Então, são vários os casos que, como pacientes tabagistas também, são pacientes que fazem uso de medicamento controlado, também tem uma perda de densidade óssea. Então, são vários os casos dos meus pacientes que vão entrar, mas o meu carro-chefe são isso. Não significa que os homens estarão livres. Os homens, a partir dos 70, também já podem fazer o exame de densitometria óssea, principalmente quando tiver casos na família também. Mulheres após os 60, mas se essa mulher já teve um caso, por exemplo, ela entrou na menopausa aos 40, e ela tem casos na família de osteoporose, a gente também faz essa indicação. Então, isso vai variar muito, ok? É um exame prático de 10 a 15 minutos que será realizado, tá certo? Bem tranquilo. Meu paciente, ele não vai ter ele não terá claustrofobia pelo fato de que não tem contraste, então ele já não chega com medo lá na clínica. Como não tem contraste, como é um aparelho aberto, não é igual à tomografia que tem um dentro fechado, e o arco da ressonância magnética também é muito fechado, e por exame de ressonância durar de 20 a 40 minutos, o meu paciente tem uma tendência maior de ter essa claustrofobia, e aqui no caso ele não vai ter, por o aparelho ser assim, e pelo profissional ficar dentro da sala também. Como eu disse para vocês, apesar de eu não concordar, que esses pacientes, que os profissionais ficam dentro da sala. Mas, enfim. A sala de exame, como eu disse para vocês, né, para o nosso aparelho de densitometria, nosso densitômetro também. Todo o computador, enfim. Durante o procedimento, pedi para o meu paciente tirar todos os metais, todas as roupas. É aquela mesma questão que a gente utiliza já na radiologia convencional, tá certo? Pedir para tirar todos os metais das roupas, dos metais não, trocar de roupa. Eu observei que tem profissionais que têm a rotina, já pede, faz assim. Para evitar esse tipo de situação, muitas das vezes a mulher tem a alça do sutiã e tal. Então a gente já pede o meu paciente para entrar no vestiário e trocar a roupa, e você já dá uma vestimenta adequada para ele realizar este exame, ok? Uma das questões que a gente fala, por exemplo, não realizar exame de medicina nuclear. Porque medicina nuclear eu estou fazendo o quê? Eu utilizei elementos radioativos aí dentro do meu paciente até 72 horas. 72 horas eu ainda tenho que saber qual que é o elemento. Porque aqui ele colocou até 72 horas, mas eu não concordo, porque se ele tiver feito um tratamento com o iodo, que faz parte da medicina nuclear, entendeu? E tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Então, isso vai variar muito. Então, o importante é que esse paciente não tenha tomado, tá certo? Radiofármacos. E se ele tiver tomado, ele informar para o médico radiologista qual que foi o radiofármaco que ele tomou e qual que foi o tempo. Então, a indicação é essa, tá certo?
E no caso, se for meios contrastados, como o iodo, entre outros aí, pede o paciente para esperar por volta de 5 dias para a gente realizar este exame também, porque ele vai atrapalhar na minha imagem, ok? Pacientes que, aqui também é muito complicado, porque tem literaturas que falam para o meu paciente geralmente são pacientes que estão fazendo tratamento de osteoporose, né? Então, muitas vezes, esses pacientes que estão fazendo tratamento com osteoporose pedir para suspender medicamentos com cálcio 10 minutos, gente. Com cálcio, fazer tratamentos. Pacientes que estão fazendo tratamento com o uso de medicamentos que possuem cálcio, a gente suspender por 24 horas. Mas eu vejo que tem médicos que pedem só 2 horas e tem médicos que não pedem. Então, isso aí isso vai variar muito de protocolo, de médico, de literaturas aí. Jejum, não é necessário jejum, como a maioria de alguns exames. A contraindicação continua, as contraindicações existentes já da radiologia. Pacientes gestantes, né? A menos que que existem casos também de pacientes, principalmente as mulheres que têm filho após os 40, de ter osteoporose na gestação. Então, a menos que seja um caso de risco, e aí o médico solicita, então aí pelo princípio da justificação a gente realiza. Medicina nuclear, a gestação também e eu disse para vocês também, eu acho que eu disse para vocês, não tenho certeza, que a amamentação. Porque nos outros exames da radiologia, a amamentação não entrou, mas na medicina nuclear, a amamentação é uma contraindicação. Entendeu? Eu não posso injetar. E se eu for injetar esse radiofármaco na minha paciente que está amamentando, eu pedir ela para suspender o leite ou retirar o leite do paciente, enfim, dela para amamentar a criança. Ok? Isso tudo também ela deve informar ao médico. Então, normal. Então, eu coloquei para vocês, no caso de osteopenia, né, de entre 1 e 2,5, osteoporose entre menos 2,5, maior que 2,5, osteoporose grave, porque a gente pode dividir no exame de densitometria óssea como normal, osteopenia, que é o início da osteoporose, a osteoporose e a osteoporose em estado grave, que pode gerar o paciente a fratura. São pacientes que estão sentados e fraturam os ossos, tá certo? Então, o osso já está bem frágil nesse caso. Todos os meus pacientes, como eu disse para vocês, coluna e quadril, fêmur proximal, colo femoral, geralmente são as indicações que a gente realiza nos protocolos antebraço. Pacientes que foram obesos, hiperparatiroidismo também, corpo total, geralmente em crianças e adolescentes, para avaliação de composição corporal. Então, a densitometria a gente pode avaliar como normal, como osteoporose. A osteopenia vai depender da cor que ele aparece bem aqui no meu exame, tá certo? Então, a gente consegue visualizar, no caso aqui falando do fêmur proximal, a gente consegue trabalhar essa imagem, o médico vai fazer toda essa análise, então separa as vértebras aqui, no caso da coluna lombar. Então, dependendo das cores, ele informa se ele está com osteoporose, se ele está com osteopenia. Aqui no caso também nós temos outra imagem que a gente pode trabalhar. Isso vai depender muito, então a gente utiliza alguns parâmetros de T-score, Z-score. T-score que vocês podem ver embaixo. T-score eu vou fazer uma comparação com pacientes adultos, jovens. Jovens adultos eu digo aí por volta dos 20 aos 40 anos. E os Z-score serão pacientes idosos, pacientes acima dos 60, tem protocolos que utilizam até 40, ok? Então aqui eu coloquei para vocês também algumas imagens, né, de corpo inteiro, de lombar, que pode ser estudado. Muitas das vezes a gente tem alguns exames que ficam um pouco confusos, que eles de densitometria colocar o paciente tem osteoporose no lado, osteoponia numa região, enfim, isso acaba deixando o laudo um pouco confuso, não muito legal. Já vi alguns laudos assim também. Medicamentos para tratamento eu coloquei a nível de curiosidade mesmo para vocês. Então, se pede. Após o exame, o meu paciente pode voltar, né? Não é alguns exames que pede que o meu paciente fique, principalmente de medicina nuclear, como eu falei para vocês, ficar afastado, evitar contato.
Então ele pode voltar à vida normal tranquilamente. Eu não vou injetar meio de contraste no meu paciente. Proteção radiológica são aquelas que eu disse para vocês. Eles falam que a dose é baixa, então a gente não precisa ter tantos cuidados. Método diagnóstico eu já falei para vocês também. E aqui a minha referência. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês, eu sei que tem como eu posso falar para vocês que a gente, em um curto espaço de tempo, eu pude passar essas informações para vocês a respeito da medicina nuclear e da densitometria óssea. Não dá para a gente aprofundar bastante, porque também a gente não tem esse tempo, mas são áreas interessantes, áreas para vocês estudar, para vocês terem esse conhecimento também. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim. Eu sei que hoje é a nossa última aula, não tive nenhum... Não deu para ter esse contato maior, poder se conhecer melhor, né? Mas se você estiver, como eu disse para vocês, tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, procurar sanar da melhor forma. Eu tive acesso ao sistema nessa semana, então eu acredito que até amanhã, provavelmente eu já devo ter lançado todas as aulas, vou lançar uma atividade para vocês também, para complementar a nota da prova, tá certo? Ela ficará disponível no AVA para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação à atividade, em relação à prova, pode entrar em contato comigo também, que eu estarei à disposição. Roberta, Luiz, Keren, Isabela, Ellen, muito obrigado pela participação. Vocês têm alguma dúvida, tem algo que vocês queiram complementar, pode falar aqui para mim que eu sou todo ouvidos. Tá tranquilo? Posso cobrar qualquer coisa aqui, qualquer coisa sobre a medicina nuclear e a densitometria óssea. Então, o que vai cair na prova é medicina nuclear e densitometria. Vou ver se eu consigo colocar o meu material disponível para vocês o mais rápido possível, para vocês poderem estudar também, ok? Mas pode pesquisar na internet, algumas literaturas. O site da CENEM também tem muitas coisas bacanas também, ok? Tá tranquilo mesmo? Podemos encerrar? Ótimo, Luiz. Querem também, tá ok? Todo mundo ok? Muito obrigado. Enfim, meus queridos, então, finalizando aqui nossa aula, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe grandemente o final de ano de vocês, que vocês tenham muita paz, muita saúde, né? Que acho que o resto a gente corre atrás, todas essas coisas que são desejadas. Um próspero ano que se inicie, com fé em Deus, o ano que vem será um ano melhor. E eu quero encontrar vocês lá na faculdade, viu? Mas se eu não conhecer vocês, que eu só estou vendo o rosto da Isabela, acho que eu só vou conhecer a Isabela. Vocês podem falar, professor, pode me cumprimentar, tá bom? Enfim, meu muito obrigado, Deus abençoe grandemente vocês, me perdoa qualquer coisa, que você tenha falado rápido por causa do nosso tempo aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.